Ora, bom dia. Estamos aqui para um webinar de refrigeração, no qual vou dar algum feedback do que se tem vindo a fazer em termos de refrigeração e um possível processo a implementar para a criação de refrigeração em trabalho de equipa. Seguindo o percurso normal do molde, isto será um pequeno exemplo do que poderá ser feito, no qual vamos ter um fecheiro de molde, vamos ter a possibilidade de copiar entidades a fim de serem utilizadas para a refrigeração do A-side, do B-side e outras situações possíveis de fazer. Vamos tentar simular a utilização de um utilizador que é dono do molde e um segundo utilizador em que vai ter a possibilidade de fazer a cópia da geometria que está a ser criada no molde, fazer um fecheiro de estudo de refrigeração, vai criar peças e blocos, executar a refrigeração nos blocos, afinar nas representações todas as entidades que queremos que sejam replicadas no molde e, por fim, o utilizador número 1 vai acabar por fazer a própria operação de refrigeração só com uma operação dentro do molde. Vamos lá iniciar o Top Solid, em que vou iniciar duas vezes a sessão, onde vou desta forma simular dois utilizadores possíveis para fazer trabalho de equipa em modo PDM. Tenho o molde o A-side, e vou iniciar mais uma sessão onde vou simular um segundo utilizador. Sendo este primeiro utilizador que está a fazer operações no molde, pode continuar a trabalhar sem que haja perda de processo e ter um segundo elemento a fazer o estudo da refrigeração. Se nós formos aqui, abrir o fecheiro de molde, não é exatamente esta forma que acontece no nosso ambiente PDM Server, mas aqui é-nos dito que o fecheiro está bloqueado por um utilizador. Neste caso, podemos fazer uma consulta do documento. Esta consulta do documento vai nos permitir que a gente consiga ter acesso à geometria que foi criada até então e foi guardada em servidor, no qual vou utilizar aqui um processo de copiar a geometria e vou criar um fecheiro de molde para fazer o estudo da refrigeração do lado do A-side. Isto é uma nova opção que nós temos agora na 7.12, Entity Copy, em que vamos selecionar a entidade que nós pretendemos replicar à frente. Chama a atenção que esta cópia não é associativa, é só uma cópia no momento da instância. Criando agora um fecheiro de molde, blank template, e em fecheiro de molde vou criar in place part, aonde posso vir a colar com a mesma ferramenta Entity Paste a geometria na mesma origem. Quais são as vantagens que nós temos aqui? Temos as vantagens que não vamos perder
as fichas de rosca, vamos saber que aquilo é um furroscado, não vamos perder a cor de entidades e desta forma escusamos de passar por XT, como tem vindo até aqui a ser feito em alguns utilizadores de TopSolid. Então tenho a peça 100, valido, faço novamente agora a abertura da peça 200, da peça 2, Open Document, faço a mesma operação Entity Copy, seleciono o objeto, valido, vou ao meu molde, crio uma in place part, modo blank template e opção Tools, Entity Paste, valido e tenho a minha montagem da peça 100 e da chapa 2 para iniciar o meu estudo. Antes de iniciar o meu estudo, vou criar dois objetos que me vão servir para passar as operações do meu cooling, ou seja, dois blocos no qual eu vou fazer uma enclosing shape, um enclosing block, à própria geometria a fim de ser possível fazer o processo dos componentes e o respectivo refrigeração da nossa peça 100. Então é esta parte 1, vou dizer que é o bloco 100, mais uma in place part, blank template, uma enclosing block, ok, atributos, assimilar a nossa peça 2 e posso fazer o trimming da nossa shape, que será a chapa 2 com a shape da cavidade, a fim de simular a caixa entre as duas entidades. Então, bloco 0200. Desta forma, posso criar um set onde vou dizer que será um set do bloco onde adiciono os respectivos blocos e vou adicionar ao aside a minha peça 100, a minha peça 200. Isto para ter a possibilidade de facilmente desligar as entidades à medida que for trabalhando. Então, desta forma, vou ter a possibilidade de fechar, de criar o meu cooling sketch, no qual eu defino quais são as peças em que vou fazer o estudo. E desta forma tenho a possibilidade de, à medida que vou fazendo a criação do meu circuito, vai-me dando a possibilidade de fazer com a geometria que eu retirei do utilizador em que ele estava a trabalhar no molde e ele continuou a trabalhar no molde. Iniciando aqui um novo circuito, set input plane, ok, ponho modo que seja visível a criação do meu circuito.
aqui fazendo Ctrl espaço para mudar a orientação da criação do meu sketch, posso assim desta forma fazer a criação do meu circuito, em que, se eu desligar aqui as minhas peças 100 e 200, à medida que eu for mudando de orientação, é imediatamente simulado os meus furos da minha refrigeração. Vou só finalizar aqui esta situação. Ok, saí do circuito. Ok. E posso lhe definir aqui set as exit, a saída do meu circuito. E se vocês repararem, o meu cooling vai absorver em pleno a geometria e onde existir as colisões da própria geometria. Não nos blocos, mas sim nas peças que eu trago do meu fecheiro do molde. Se repararem, existe aqui uma colisão e essa colisão é mostrada imediatamente no nosso circuito. Assim como, no momento em que eu estiver a fazer o estudo, ainda tenho a possibilidade, agora uma das novidades de 7.12, ativar uma margem de segurança no qual eu posso definir qual é essa margem de segurança. E esta margem de segurança vai-nos simular com exatidão em torno dos nossos furos toda a geometria que nós tivermos. Ou seja, se eu puxar esta situação aqui, ele vai assimilar a forma da nossa peça e vai-nos dar um alerta de que o nosso circuito está ou não está com a devida segurança que nós pretendemos. Ou seja, ativando aqui a 100, pondo em planta, assim, desta forma, conseguimos ver com exatidão se temos aquela segurança mínima que nos é exigido para fazermos o nosso circuito. E assim garantimos que o nosso circuito esteja sempre com aquela segurança mínima que nós pretendemos. Ora bem, podia estar aqui a fazer a construção do circuito, iria demorar algum tempo. Vou, no entanto, iniciar assim um circuito já previamente definido, a fim de facilitar aqui a evolução do nosso estudo. Então, temos aqui as nossas linhas, as nossas peças. Tenho aqui um estudo previamente feito, já com linhas, em que eu vou fazer a montagem destas linhas no meu fecheiro de molde. Ok, valido. E desta forma vou aproveitar a criação do meu circuito. Ou seja, desligo as peças 100 e 200, não, ainda não, tenho que iniciar o meu estudo de definir, isto será o circuito 1, onde vou definir que vou fazer nas minhas peças 100 e na chapa 2, um furo diâmetro de 8, com o estilo normal. Não vou customizar as bafolines, uma vez que eu não tenho bafolines nesta
nestas peças e os nossos furos vão ficar em modo mais curto. Validamos. Uma vez que eu já tenho as linhas, vou fazer aqui uma operação em que posso fazer um Edge Copy por janela. Então, ok. E assim, desta forma, já tenho a minha replicação do meu circuito. Ok. Se editar o meu Cooling Sketch, no Cooling Sketch não tem aqui um furo que ele assimilou como entrada, posso imediatamente dizer que é este aqui e é aplicado uma seta onde vai ser a entrada da água na nossa peça. E este aqui vou dizer que é o furo de saída. E se repararem, temos seta vermelha e seta azul. Significa que a água será, a azul será a entrada, a vermelha será a saída. Graficamente identifica-se como deve ser esta situação. Neste momento eu tenho o meu estudo sem componentes. E estes componentes podem ser customizados de uma seguinte forma. Só aqui na parte dos styles vou customizar o meu circuito, que neste caso está como normal, em que não tem qualquer componente, não tem critério nenhum como é que são feito o cruzamento dos furos e tenho a possibilidade de fazer essa definição para o nosso circuito. Vou dizer que é o meu cooling circuito componentes. Defino como corrente style e faço a edição do mesmo. Edição do mesmo, vou ativar a opção dos atributos para ter a possibilidade de fazer aqui a configuração como que eu quero que ele me faça os meus furos. O overlap será a extensão que o próprio furo faz no cruzamento da linha, ou seja, se nós tivermos esta linha aqui, o overlap será fazer a extensão além do cruzamento da linha. Eu aqui vou definir 0, 0. O ponto da broca a 120 e vou ativar a opção de posicionamento automático dos nossos tampões, posicionamento automático dos nossos recordes, posicionamento automático dos nossos vedantes. Aqui seria a customização dos drillings. Como eu referi há pouco, não tenho bafflelines, não vou customizar as bafflelines. Circuito, a cor do circuito, posso definir a cor que eu desejar e vou customizar os meus plugs. Todos os atributos, todos os diantres, vou definir que os meus plugs são da CADSolid, um tampão BSPT, dimensionamento automático, offset 0, uma cor específica, vou pôr aqui vermelho, já que é uma opção em que vai ser em todos os diâmetros em modo automático. Vou customizar agora para o diâmetro de 8, para o diâmetro 10, poderia fazer mais customização de diâmetros. No diâmetro de 8, se eu tenho uma água de 8, vou escolher um tampão de 1/8 e vou-lhe definir aqui uma cor específica para o diâmetro de 8. Para o diâmetro 10, vou fazer a mesma situação. Vou dizer que quero furo de 1/4 e uma cor específica para o diâmetro 10. Se repararem, tem duas cores específicas. Nos fittings, vou dizer que o manufacturer é Stowley, um RPL
dimensionamento automático, base frame, offset, posso pôr já um offset por defeito de 10 mm e mais uma vez, como posicionamento automático, defino que é uma cor vermelha. Agora para o diâmetro de 8, diâmetro de 10 e vou escolher para o diâmetro de 8 um RPL 081150. Base frame, um offset de 20 e vou associar à cor que eu escolhi para o diâmetro de 8. Diâmetro 10, a mesma situação, 1151, base frame, offset de 22 e a cor associada ao respectivo diâmetro. Nos silos vedantes, vou fazer a mesma situação, vou dizer que o Manufacturer Parker, vedante, uma cor especificada vermelho e vou customizar para o 8, para o 10 e o 8 vou escolher a referência o 211 e para o 10 o 213. É claro, esta customização pode ser feita numa template de molde, onde essa template já pode estar definida em todos os campos, todos os diâmetros que a gente assim pretender fazer esta customização. Bafolines não temos, aqui seria a customização para bafolines, a pedir o manufacturer e tudo o que nós quiséssemos definir como o componente em si nas bafolines. Vou validar e neste momento tenho a possibilidade de agora no nosso circuito pedir a criação dos próprios componentes, mas estou a reparar aqui em que a nossa peça acabou por ficar aqui com os furos do lado da zona moldante. Então tenho que inverter os furos, ou seja, basta vir aqui, Edit Cooling Sketch, duplo clique em cima do furo e faço a inversão dos furos que estão mal criados. Ok. Este também, este também, este aqui também. Ok, acho que está tudo. Vou validar. Se nós quisermos, eu só inseri aqui peça 100 e 200, se nós quisermos inserir aqui o nosso artigo, já agora, vou trazer isto até aqui, vou fazer mais ou menos da mesma forma. Se eu for ao meu molde, aí ter o fecheiro de peça, ok, que é um alerta a dizer que eu estou em modo de consulta, porque ele está a ser utilizado pelo utilizador que está na criação do molde. Okay, se calhar não devia ter feito isto. Ok, ok, ok. Está aqui uns pequenos erros. Vamos lá ver se nos deixa fazer alguma coisa.
Ok, então ativando aqui o nosso artigo, vou abrir o documento. Ok, não deixa, então vou arranjar aqui uma forma de ir buscar o artigo. Tenho aqui, nomeadamente, este ficheiro. Posso abrir o nosso artigo e o nosso artigo, vou fazer o mesmo processo. Entity Copy. Ok, está em memória. Vou ao nosso molde, in place part, blank template, ok, e tools, entity path, valido, e desta forma, assim, posso ter a visualização do nosso artigo. Já agora, leva-me a crer que há aqui uma pequena falha em posicionamento. Ativando a peça 100, há aqui um deslocamento. Vamos ver qual é que é a distância. Aqui para aqui. Temos aqui uma diferença de 8 mm. Edito o posicionamento. In place editing. E posso vir aqui fazer uma transformação na nossa peça. Especial input. Transforma de um ponto para o outro. Posso evidentemente vir daqui para ali, valido, e assim tenho a representação do nosso artigo. F2, ATE, e assim podemos ativar e desativar o nosso artigo. Também podemos evidentemente vir aqui editar, mas aqui está o bloco, e temos então o nosso estudo. Vamos então agora editar o nosso cooling circuito e vamos dizer que ao nosso cooling circuito vamos atribuir o cooling circuito componentes. O que é que nos vai acontecer neste momento? Vai-nos acontecer em que o nosso cooling circuito componentes vai automaticamente receber os componentes que nós associamos ao respectivo circuito. Ou seja, temos os circuitos, os componentes em função do diâmetro. Se nós editarmos aqui o nosso cooling circuito, edito cooling circuito, se nós atribuirmos para o diâmetro de 10, todos os acessórios vão ser ajustados em função do diâmetro 10. Vai trocar a referência dos dantes, a referência dos tampões, a referência dos recordes. Vamos adicionar aqui um componente para definir que esta água tem que ficar interrompida, como Edit Cooling Sketch. Vamos editar o furo, incluir um componente no furo. E o que é que nos vai acontecer? Com esta opção Automatic Dimension Use Best Code, vai-nos ajustar de imediato o nosso diâmetro ao nosso furo e aplicar uma cota que nós podemos afinar previamente para a posição correta da representação do taco. E vamos mais uma vez, Include Component, posição do mesmo, ok, aplicado o componente
adiciona a cota, 78, 80, está ajustado, validamos. E neste momento temos as nossas águas a diâmetro 10. Se nós quisermos editar e mudar o diâmetro das águas para o diâmetro de 8, o nosso circuito muda, todos os componentes mudam, incluindo aqueles 2 acessórios que eu incluí em modo manual. Aqui nos nossos componentes temos os tampões no qual nós podemos editar Editing Cooling Circuito, podemos editar o componente no qual podemos escolher o cor do anel, azul ou vermelho ou até sem anel. Aqui vamos deixar a opção do respectivo anel e assim temos desta forma a cor associada à entrada e à saída respectivamente. Uma vez feito o primeiro estudo, vamos então passar ao nosso repetição do circuito para esta posição. Ou seja, vou guardar primeiro. Vou fazer um copy do circuito todo, do cooling circuito 1, e vou colar o mesmo com um paterno. Este paterno em simétrico paterno, segundo o plano absoluto, faz uma pré-visualização do próprio circuito e valido. Aqui ele ficou inválido. Ficou inválido porquê? Ele, ao fazer a duplicação, como eu tenho os objetos repetidos nos blocos e as peças, ele não sabe em que peça que há de fazer. E então ele aqui fica inválido. Então o que é que eu tenho que refazer nesta situação? Edito o inválido e ele aqui, como eu estava a dizer, tenho as peças a considerar, a fazer a refeição nas 2 peças sobrepostas. Basta-me apagar esta situação aqui, valido e continua inválido. Já descobri porquê, porque tenho ali uma coincidência inválida. Se eu validar ou se eu pedir que ele mostre o erro, não mostra, mas vejo que o meu cooling sketch está aqui, cor vermelha. Basta-me desdobrar aqui nas entidades e tenho aqui a relação, os relations inválidos. Se vocês repararem, agora no cooling sketch ou nos sketches temos aqui grupos de entidades, ou seja, se nós formos agora editar o nosso cooling sketch, edit, desligando aqui as peças, desligando os blocos, edit cooling sketch. Se repararem, temos o nosso cooling sketch não está nada constrangido. Aqui poderíamos estar a fazer o constrangimento ponto a ponto ou linha a linha, como também podemos fazer aqui a opção de fixe. E a opção de fixe vai-nos validar que o nosso circuito não mexe. Tirando aqui estes componentes que não estão constrangidos, ou até estão. Já agora vou validar aqui. Então, está tudo constrangido. Vou editar o nosso cooling circuito e se nós formos reparar, ele aqui acabou por deixar aqui a falha do nosso circuito, ou seja, adaptou-se à geometria que nós temos. Vamos ativar aqui a peça 100
E se não repararmos, temos aqui a caixa do bico, vamos ter que retificar aqui esta caixa. E vamos entrar novamente no circuito, Edit Cooling Sketch, desativamos a nossa peça 100 e vou pegar esta linha, ele desaparece com o componente, apago esta linha, apago esta linha e vou com aquela opção do Edge Copy, vou fazer a copy aqui, já que eu tenho aqui o estudo previamente feito, e temos os nossos componentes. Se repararem, ele automaticamente posicionou os componentes que nós temos no estilo. Vou editar este furo, vou invertê-lo. Valido. Aqui acontece-nos mais uma novidade. Esta novidade, não sei se estão recordados, quando acontecia que o nosso furo de água encontrava um furo de maior diâmetro e ele não fazia esta projeção, assim como também não ia colocar o acessório aqui. Neste momento esta opção está otimizada, ele faz a extensão do furo para o exterior da nossa peça, assim como automaticamente posiciona o componente na posição correta. Validamos o nosso circuito e neste momento temos o nosso estudo feito. Entretanto, o nosso colega acabou por continuar o nosso molde e aquilo que inicialmente nos tinha dado fez a adição ali de mais umas operações e vamos replicar aqui uma situação que será essa atualização. Vamos chamar aqui o cooling do Aside. Ok, fazendo aqui o check-in. Se estivéssemos a treinar em modo servidor, era obrigatório para esta informação passar a estar disponível no primeiro utilizador. Então vamos aqui ao nosso utilizador. Aqui está a situação que acontece tal e qual como servidor. Temos que fazer o update da pasta e ele aqui, o primeiro utilizador, acaba por receber o nosso estudo de refrigeração. Então vamos aqui agora fazer aqui a situação de adicionar aqui mais umas fixações que nós já tínhamos posto fixações, mas entretanto foram adicionadas estas duas. Note interno, valido, e ele vai fazer a atualização das fixações. O que é que vai acontecer neste caso no nosso cooling style? Não vai acontecer nada, uma vez que as cópias que nós fizemos não foram associativas, foram só cópias da geometria. Então, fazendo aqui o save do nosso molde, está feito. Vou só desta opção e vamos saltar então para a visualização do segundo utilizador. O que é que nos foi acontecer? Fechar aqui o molde. Não. Ok, tá. Ok.
Vou fechar aqui o nosso molde, close document. Aqui vou fechar esta situação aqui. Então. Ok. Este é o primeiro utilizador. O segundo utilizador vai então fazer a mesma opção. Faz a consulta do documento, consegue ver a atualização dos furos de fixação que foram adicionados, abre o documento, Tools, Entity Copy, seleciona a nossa cavidade, valida, vai agora ao cooling do aside, dentro da peça 100, vai fazer Tools, Entity Paste. O que é que acontece? Vai ser adicionado uma segunda geometria, uma em cima da outra, no qual a gente consegue facilmente identificar que esta geometria foi atualizada. Desativamos a primeira geometria, a segunda fica ali como cópia. O que acontece é que nas representações fica a primeira entidade. Vamos apagar a primeira entidade. Vai acontecer aqui uma operação que vai ficar inválida. Já passo a explicar porquê. Isto porque nós fizemos o enclosing block à nossa geometria e agora estamos a dizer que a nossa geometria passou a ser outra, a 100 copy. Vamos validar. Ok. Guardamos. E vamos ver como é que se resolve este pequeno inválido. Validamos. E aqui, como eu estava a referir, não sabe a que entidade é feito o enclosing block para o bloco da 100. Apago o ponto de exclamação. Venho aqui, ativo a situação dos blocos e digo que é peça 100 e ele refaz-me o enclosing block da nossa peça 100. E vamos passar a fazer o mesmo. Aqui temos ainda mais um inválido para resolver. O que é que aconteceu neste inválido? Ele perdeu a referência do plano para fazer as bafflines. Além de nós não termos dado como opção de fazer os bafflines, mas ele automaticamente precisa desse plano. Temos duas opções, ou reconectamos ou podemos, não dá, temos que reconectar. Vamos reconectar aqui desta forma. Seleção rotativa pelo fundo da nossa Shape 1, validamos e neste momento temos o inválido resolvido. Ok. Edit com sketch. Ok. Ok, vamos lá ver o que está aqui inválido nos sketches. Relations são aqui estas coincidências, vou apagar. Uma vez que a identidade mudou, ele inicialmente tinha feito a coincidência com os planos da peça, neste momento perdeu-os. Tá. Vamos ao segundo. Aqui vamos basificar, não nos interessa, estamos aqui a fazer a ligação. Ok. Novamente esta situação aqui.
que é que nós temos aqui inválido? É no Sketch. Vamos editar aqui nas entidades. Ok, é mais uma vez o plano. Vamos fazer a conexão do plano para o nosso circuito e temos desta forma a nossa peça sem atualizada. Vamos fazer então para a peça para a chapa 2. Vamos editar o documento, opção Tools, Entities Copies, ok. Vamos ao Aside, vamos abrir o documento da placa 2 e Entity Path, tá? Ficamos com as duas shapes sobrepostas, apagamos a primeira shape das representações. Aqui as representações, também existe agora uma nova forma de adicionar e de retirar as nossas peças de representações para trocar. Torna-se mais fácil, é-nos mostrado a lista das shapes, dos frames, dos planos, dos pontos, e desta forma consegue-se facilmente trocar as peças de representações, assim como também ainda temos a possibilidade de fazer por janela na área gráfica. Esta é mais uma das novidades da 7.12, em que dá-nos mais facilidades de conseguirmos controlar as entidades que nós queremos nas representações. Ok? Validamos, vamos ver o que é que nos acontece aqui como inválido. Pronto, há pouco reconectamos o plano errado. Acabamos por selecionar o plano da chapa 2. Ok, validamos. Novamente aqui o plano. Ok, validamos, temos tudo resolvido. Só que neste momento, como foram adicionadas fixações, foi-nos acontecer este lapso. Caiu-nos esta fixação numa refrigeração que nós já tínhamos resolvido. O que é que temos de fazer neste momento? Temos que passar esta geometria, o nosso cooling, refazer o nosso cooling de maneira a que seja possível desviarmos deste furo de fixação. Vamos editar o nosso cooling sketch. Ok, desligamos aqui o nosso Aside e basta-nos apagar esta linha, delete, não queremos aqui o furo, e vamos aqui, temos aqui este furo fixo, vou soltá-lo para o deslocar ligeiramente para trás, unfix, ok, vou dar aqui uma orientação, vou cotar o comprimento aqui, vou pôr 35, ok, ficou o furo inclinado, vou dizer que quero que ele faça uma orientação segundo um eixo. Posso cotar este comprimento da água e vou continuar desta forma o meu circuito. Faço Ctrl espaço para me reposicionar a origem do furo e assim vou conseguir fazer
o desvio da minha refrigeração para onde me seja possível fazer o meu circuito. Se repararem, acontece que eu aqui vou encontrar um furo esse que é aqui de uma guia inclinada, edito o meu circuito e posso pondo a peça orientada desta forma, posso deslocar graficamente a posição do meu furo. No fim de ter mais ou menos certeza, posso então dimensionar a posição do mesmo e fazer a coincidência o que é que me falta aqui. Ok, está. Esconder aqui peça 200. Se eu botar aqui 55, está fechado. Agora, o furo está a passar aqui pelo bico. Se eu não quiser que me atravessar a caixa do bico, basta fazer a inversão do furo para o outro lado. Vamos lá ver se é-nos possível. E podemos ativar a margem de segurança a fim de perceber se está afastado entre furos ou não, ou se temos que retificar alguma coisa. E desta forma, graficamente, conseguimos ver a margem de segurança que nós temos que ter entre furos ou até entre a própria geometria que nós possamos vir a ter. Ativando aqui a peça do chapa 2, não temos aqui mais nada. Desligando aqui a margem de segurança, ok. Falta-nos agora dizer que temos aqui a entrada e a saída. Include component, não, set exit a exit, set exit a entry, set exit a exit. Então vamos associar à saída, editar nas drives que teremos o anel vermelho na saída. Validamos. Vamos ativar a peça 100, a placa 2 e neste momento temos o nosso circuito estudado com os respectivos acessórios. Estou aqui a reparar, tenho aqui um furo com um tampão do lado da zona moldante, edito o cooling sketch, edito o sentido do furo, valido, componente acompanha a orientação do furo. Edito cooling sketch, mudo a direção, valido, temos aqui o nosso cooling sketch estudado, faltam-nos só agora fazer os processos. Antes de passarmos para os processos, vamos ter aqui um cuidado, será retirar a geometria da nossa peça 2 e da peça 100, que vem do molde, de representações. Isto porquê? Para que nos seja possível escolhermos qual é a entidade, e vou retirar também os blocos. Edit, também retirar os blocos, retirar as linhas, retirar, ok, está tudo, o artigo, porque
é neste passo aqui que nós vamos escolher quais são as entidades que nos vão passar definitivamente para o molde. Vamos só deixar os componentes da nossa refrigeração para agora. Então, uma vez isto feito, vamos guardar. É claro, se nós estivéssemos a fazer este processo dentro do molde, o tempo de guardar seria mais longo. Porquê? Porque estaríamos a guardar o molde todo. Aqui não, estamos a guardar pura e simplesmente estas peças, que a quantidade é mais pequena. Vamos agora passar ao processo. Estudo do cooling está feito. Processo do cooling. Circuito 1. Validamos e vai-nos pedir o processo componente a componente. Aqui no taco vai-nos pedir o processo do componente do taco. Vamos dizer que é manual mode, é habitual, mas não vamos escolher shape para fazer o processo de taco. Mas repararmos, ele aqui está com o cato-solo gerado de tampão BSPT. Vamos pôr o cato-solo gerado de taco, manual mode, é habitual, validamos. Não vamos selecionar shape nenhuma. Estamos agora com o tampão. O tampão, ele lá faz um eyeline. Qual é o tampão que vai fazer? Vamos dizer que o furo roscado não é na cavidade, mas sim no bloco. Vamos aqui às peças, ativamos os blocos e vamos dizer que o furo roscado é no nosso bloco, o furo é no nosso bloco. Esperem lá, que eu aqui tenho que selecionar, também quero fazer furo roscado aqui, o furo aqui, folga na cabeça. Vou só pôr na peça 100 e não vou pôr na peça 2. Valido. Fez os processos todos dos tampões. Vamos fazer agora o processo do nosso recorde. Vamos dizer que a caixa é feita na chapa 2 ou no bloco da chapa 2 e o tapadol é feito no bloco da chapa 2. Vamos validar e desta forma falta-nos só o processo do vedante. O vedante é feito no bloco da chapa 2. Ok, está feito. Vamos agora fazer o processo do segundo circuito. Ok, validamos. Aqui vai-nos pedir já para fazer o processo dos recordes. Ok. Do tampão. Furoscado. Vamos dizer que é nas duas peças. O furo nas duas peças. O furo de folga nesta peça. Validamos. E o processo do vedante, vamos escolher que é na chapa 2. Validamos. Temos mais o processo do taco. Operação taco. Manual mode. Não damos shape nenhuma para fazer. Validamos. Validamos. Ok, aqui deu erro. Ok. Vamos lá ver porque é que deu erro. Era do taco. Validamos. Neste momento temos aqui os processos feitos na nossa shape. Aqui com o erro do taco os processos dos recordes não ficaram feitos. Podemos, no entanto, verificar aonde é que são feitos os processos dos recordes e desta forma vamos afetar que os processos sejam feitos na respectiva peça no bloco da chapa 2
um já está feito e fazemos o do outro que ficou por fazer. Assim como neste processo do nosso tampão não fez o furo de alívio, fez o furo riscado, então temos que ir identificar a posição do nosso taco e vamos pedir desta forma fazer a folga para que fique este processo feito sem estar com o furo riscado. Se nós repararmos, temos agora os nossos processos dos componentes, quer na chapa 2, quer na peça 100, falta-nos fazer o processo da furação das águas. Para fazermos o processo da furação das águas nos blocos, vamos ativar os coolings circuitos e vamos fazer uma subtração em modo in place editing para termos estes processos feitos também nas shapes que nós criamos como blocos. Assim como também podemos fazer a operação de coloring da subtração de cada um dos circuitos. Aplicando aqui uma cor para a operação da primeira subtração, a segunda cor para o outro circuito de uma cor diferente e ficamos com os dois circuitos com cores distintas. Vamos fazer isso também para o bloco da peça 100. Fazendo primeiro a subtração do circuito, do outro circuito, e vamos então fazer a pintura da operação da subtração. Ok. Atributos da operação booleana. Ok. Se nós desativarmos, então temos os dois circuitos de cores distintas. Ativando aqui então os blocos, agora podemos sim indo finalizar o nosso processo aqui no estudo das águas. O que é que nós temos de fazer? Vamos ter que retirar as faces planas dos nossos blocos e vamos deixar só os furos e todos os processos que foram feitos com o processo de refrigeração. Vamos também retirar a transparência para que depois seja mais fácil de visualizarmos em contraste no nosso molde. Place Edit do bloco da peça 2 e vamos com a operação de Removing Faces Known retirar as faces de maneira que só termos os nossos tubos. Ok. Tá. Atributos sem transparência. Ok. Validamos. Atributos sem transparência. Validamos.
vamos pedir que seja visto tudo que nós pretendemos, que sejam os componentes, e vamos verificar o que é que contém as nossas representações. Ou seja, nossas representações por enquanto só têm os componentes dos circuitos. Vamos precisar adicionar a cada representação a shape que é o bloco em que só vamos passar os tubos. Se vocês repararem, quem tem em mente o modo de como é que se põe as shapes nas representações, na 712 temos esta possibilidade bastante mais fácil, só pela seleção gráfica, e ficamos com as representações da forma que nós pretendemos. Feito isto, podemos dar como concluído para que depois seja concluído o resto do processo. E vamos passar ao primeiro utilizador. O primeiro utilizador vai pegar o nosso circuito do cooling side, pode pôr visível o que for blocos, o que for componentes, e desta forma vai fazer a inclusão dos processos, dos componentes para fazer o processo no molde. Como? Abro o documento, à parte do Assembly, Inclusion, diz que quer incluir na origem, valida, só que imediatamente tem que fazer o fixo. Ok, aqui qualquer coisa que acho que falhou. O molde de layers não, setes, partes, ativo aqui o cooling todo, ok, está aqui. Então do nosso cooling veio o quê? Veio os nossos tubos que vão servir para fazer o trimming das nossas peças, e vieram todos os componentes. Houve aqui uma situação que eu esqueci-me de fazer, que será dizer que os nossos blocos não vão estar presentes na lista de materiais. Vamos dizer que é absente. Ok, e falta aqui o bloco da bucha, construction, type for boom, absente, ok, validamos, e assim não vai passar para a lista de materiais. Então, o que é que nós temos de fazer agora? Ativar a nossa peça 100 para fazer o trimming. Podemos fazer o trimming imediatamente dentro do molde com esta shape, e reparem que é só uma operação que nós vamos fazer para termos o processo das águas. Agora ativando 002, ok, operação de trimming com os tubos que nós trouxemos do coisa, e desta forma temos as nossas águas processadas do nosso lado à side, só com duas operações. Podemos também, se nós pretendermos fazer uma filtragem para os sets, vamos adicionar aqui o set, então tudo menos os pipes.
Ok. Também os pipes podemos adicionar, que é para dar ideia como é que são, qual é o circuito da nossa água, quais são os acessórios eles associados, e inclusive termos as nossas águas com representação do artigo. Pronto, sendo assim, está o nosso webinar concluído. Isto foi um processo de refazer o método do circuito das águas, no qual não temos obrigatoriamente por passar as nossas peças por XT e voltar a importar. É um processo mais direto, só dentro do top sólido, não andamos com importações e exportações, e será a apresentação de algumas novidades daquilo que nos espera na 7.12, algumas otimizações, tal como posicionamento dos tampões à frente de furos, posicionamento de recores logo na inclusão do nosso circuito e o respectivo processo do nosso dos acessórios todos. Ok? É tudo por agora. Depois algumas questões que queiram fazer podem remeter para um mail que vai ficar disponível a fim de esclarecer algumas dúvidas em relação a este processo que foi apresentado neste webinar. E obrigado.